Por que o Lula foi derrubado? Não foi por causa de mensalão, não foi por causa de nada, foi porque tinha preto pobre na universidade, mano, andando no aeroporto, falando sobre política. Embrionariamente, minimamente, eram pequenos focos de exceção. Eu lembro de eu entrar em Acari, no Centro Cultural lá. Acari é um complexo de favela no Rio de Janeiro. Eu ajudei a decorar o Centro Cultural, fiquei amigo da rapaziada de vez em quando eu visitava. Eu cheguei no Centro Cultural e só tinha um cara, eram uns 15 que administravam o centro. Tudo artista, rapper, grafiteiro, pintor, poeta. Nesse dia que eu cheguei, só tinha um, porque os outros estavam cuidando da vida. Mas tinha gente da favela lá, sacou? Ou jogando ping-pong, ou trocando ideia, ouvindo música, vendo vídeo, no Centro Cultural. E o cara sentado calado, olhando para a parede. Eu entrei pela porta. Ele olhou para mim, porra, Edu, senta aqui, cara, vamos conversar um pouquinho. Pô, a favela é muito alienada, velho. Olha os papos que eu escuto, a mente teleguiada do caralho. Como é que a gente faz, mano? É muita alienação. Eu falei, velho, anos atrás a gente tava na favela e não encontrava ninguém reclamando de alienação. Você acha que a coisa não está andando? A coisa está andando, velho. Só que a coisa não anda no ritmo que o nosso ego exige. A coisa anda no seu ritmo. É preciso perceber esse ritmo para participar de forma útil. Porque se você acha que vai mudar o mundo, velho, logo, logo você vai desistir. Vai achar que o mundo não muda nunca e vai sentar angustiado aí, pensar só em si. Você acha que aí tem... É até legal, né? Porque a gente falou da galera ali, dos comunistas sentaram aqui. Talvez seja uma coisa até transcendental. Você tem que esperar, não vai resolver durante a nossa existência nesse mundo. Mano, a existência da humanidade, eu comparo a uma caminhada infinita. Ela começou na noite dos tempos, a gente não sabe nem direito onde foi. E ela vai continuar caminhando depois que a gente morrer por milênios que a gente também não sabe. Então a minha vida é um passo numa caminhada infinita. Um passo, mano. Eu não posso querer mudar o mundo nesse passo. Eu posso mudar a minha vida. E foi o que eu fiz. O que eu quero é que meu passo seja dado na direção que eu escolher e não na direção que a sociedade quer me obrigar. Ela quer me enquadrar num esquema social que funciona em detrimento da grande maioria, em benefício de um punhado de podre de rico, sem alma, velho. É perversa a sociedade, porque é estruturada de cima para baixo. Se você vai numa favela, você vê um nível de solidariedade imenso ali. Porque ali a solidariedade não é uma virtude, ali a solidariedade é uma ferramenta de sobrevivência. Assim como a humildade, para o acadêmico, é uma ferramenta de trabalho, mano. Mas ele é induzido a ser arrogante, a ter um sentimento de superioridade, que vai fazer ele, na melhor das hipóteses, ser benevolente com aqueles que ele julga inferiores. Mas eles não são inferiores, eles foram inferiorizados, sofrendo crime de Estado. E eles têm uma resistência que nem eles mesmos levam em conta. É preciso chegar ali, mano, oferecendo o conhecimento que foi roubado para eles e perguntar, e agora, o que a gente faz com isso? E não chegar ali dizendo, olha, eu vou ensinar vocês e vou dizer o que vocês têm que fazer. Ah, vai se fuder, parceiro. Não vai ter crédito, mano. Você tá daqui, de lá, né, orquestrando aqui. Velho, o inferiorizado, ele aceita essa inferioridade lá no trampo. Lá na sociedade, na favela onde ele mora, não, mano. Eu tenho a analogia que é quando você aprende a nadar, tá aprendendo, teu professor tem que estar dentro da água com você, né? Pra pegar na mão e tal. Não adianta ele ficar lá de fora. Você bate aí os braços, é assim, não dá, você vai se afogar. Ou vem junto ou não tá. Não é? Sim, é estranho, sim. né? De fora, orquestrando e debatendo o social, você não tá ali por dentro. Você não tem aquela vivência, mano. Você não aprende a ter respeito. Foi uma coisa que eu comecei a aprender. Eu passei... Logo que eu peguei a estrada, mano, eu passei perto de 2 anos na qualidade de micróbio. É no nível da mendicância. Não tinha trabalho, eu pedia. Eu ia comer no lixo. Eu catava na xepa da feira. Aprendi com os mendigos, mano. E pra mim tava divertido, porque aquilo não me deprimia. Era uma escola. E aí eu conheci conheci pessoas sábias, mais velhas, iletradas, desdentadas, que me ensinavam a viver naquela condição. E com a criatividade do cacete, adaptados, sabe como? E eu aprendendo aquilo ali, e vendo o cara, aprendendo a respeitar. De repente, diante de uma pessoa bem vestida, eu via esse cara se sentir inferior. Eu olhar de baixo... Tipo, o cara grande, o cara forte, o cara resistente, aguenta muito mais do que esse otário bem vestido. E, no entanto, ele foi convencido que ele foi inferior. Então, o que precisa, mano? Eu preciso reconhecer, nesse sentimento de inferioridade, uma indução.
e não uma inferioridade. O cara é muito mais forte, só que ele não sabe disso. Eu sei. Então eu respeito essa força. E não reconheço a inferioridade que ele mesmo sente. Ele está equivocado. Ele foi induzido. Do mesmo jeito que eu não reconheço a superioridade daquele que se sente superior. Ele foi induzido também, da mesma forma. Ele é um devedor. Porque se não fosse o ajudante de pedreiro, não tinha parede na universidade, não tinha vidro na janela. Porque o engenheiro não pega no cimento. Ele não vira massa. Ele não carrega nas costas. Ele manda carregar. Então, se não for os de baixo, não tem sociedade. E aí que tá, né? De tanto trabalhar em obra, né? O pessoal aprende, observa como é que são construídas. Vê se vai engenheiro na favela. Exato. Tem uma favela no Rio chamada Santa Marta. Ela é num íngreme de morro. E eu fui num evento social lá, num evento que o rapper Fiel estava tendo. Tinha uma rádio, ele teve vários problemas com polícia e tal, mas ele tinha uma rádio lá. E eu estava lá nesse evento, que tinha vários universitários e revolucionários, gente engajada, né, socialmente falando, gente que tem boa intenção, velho, mas não se percebe condicionado. E eu estava sentado junto com o favelados, tomando uma cerveja. E olhando, velho, aquelas construções incríveis, equilibradas em haste, sabe como? Naquelas inclinações. Aí fiz uma pergunta, eu sabia que a resposta, mas eu fiz uma pergunta para os caras da favela, né? Ô, meu irmão, quantos engenheiros tiveram aqui para fazer essa construção toda? Os caras deram risada, né? Engenheiro, velho? Que engenheiro, velho? Falei, pois é, isso aqui foi construído sem engenheiro, mano. Claro que foi. Falei, pois é, mano. Qual é o engenheiro que constrói? Qual é o engenheiro que tem condição de fazer isso? De vir aqui e fazer? Peão construiu sem engenheiro, né? Construiu sem engenheiro. Qual é o engenheiro que constrói sem peão? Aí nego para pra pensar, porque nego não pensa nisso. É mesmo, nunca tinha pensado nisso. Pois é, meu irmão. Mas que no fundo, tanto o engenheiro quanto o peão estão se engenheiro lascando também para alguém que... O engenheiro tá dependendo do peão. E o peão não depende do engenheiro para construir a casa dele, mano. Então é preciso você perceber que as coisas são apresentadas invertidas. Quando eu era moleque, na adolescência, no meu meio, o que me diziam que os pobres eram fracos. Minha mãe chegou a falar, se você tem tanta preocupação com a pobreza, você tem que ficar rico para poder dar esmola. Aí é o contraste... É uma espécie de anestesia para a própria consciência, velho. É um placebo. Você acha que... Porque no clube, quando caía um muro, caía um troço, tinha um problema sério, virava um barco, quem é que ela resolvia, mano? Não eram os uniformizados? Eram os pobres. Como é que o pobre é mais fraco? Toda hora que o bicho pega, é o pobre que vai resolver. Tem um ponto que eu queria entender a sua opinião, porque assim, essas são reflexões do momento em que a gente vive na Terra, certo? Várias questões que precisavam da mão de obra mais braçal, elas estão evoluindo, até por interesse das elites. Então, por exemplo, talvez em 50 anos você não precise de pedreiros, porque tem aquelas impressoras 3D que fazem casas. Você tem os carros que se autodirigem e as lavouras que são inteligentes. E aí agora, de repente as elites começaram a dizer que tem muita gente no mundo. Entendi. Não. Aí, porque não precisa mais. Sim, aí faz programas de governo para diminuir natalidade. Como que você vê essa relação? Mínimo, porque também tem programa de extermínio. O que é alimentação industrial? É envenenamento da população. Puta, a gente fez um episódio disso e... Eu olhava assim, né? Por exemplo, caso de transgênico, tem que olhar e tal, mas assim, eu mudei um pouco minha cabeça sobre alimentos processados. O problema não é o alimento ali. Porque se pegar um tomate hoje, sair da lavoura e fazer ele chegar, por exemplo, um molho, chegar na nossa mesa, ele já ia ter apodrecido no caminho. Depende da produção, depende do transporte, depende do cuidado. Agora, o tomate é um dos elementos que precisa de mais agrotóxico, mano. Mas eles foram tirando, né? A agricultura orgânica é criminalizada. Então, não, quem é que faz agricultura orgânica? MST, cara. E o que é orgânico? Por exemplo, o café orgânico, ou fertilizante natural. Então, é fertilizante natural, mas as árvores cresceram, chegaram no tamanho que foram, porque lá atrás usaram outro tipo. E agora eles pararam de fazer do jeito anterior... E agora estão fazendo... Ou seja, a árvore do café. A árvore do café. Lá atrás, porque ela era antiga. Então, assim, tudo tem uma manobra. Tudo tem uma manobra. Parece que tudo tem um jeito de... Mano, quando a alimentação industrial começou a ser concebida, qual era o objetivo?
Lucro. Não era alimentar ninguém. Era o lucro. Sim, Então, você qual era o consegue vender pra ideal? mais pessoas, Qual era o distribui ideal? mais, né? Maximizar a produção ao máximo possível. E para isso, tinha a indústria química fornecendo coisas Ah, sim, os que não conservantes, tinha estudo ainda declarado, não era veneno. Não, sim. Não se sabia que era veneno. E foi se descobrindo aos poucos. O micro-ondas foi isso no início. Não tinham feito teste. Um equipamento que parece interessante, né? Pô, você põe um negócio. No início, eles não blindaram corretamente. E onde ele era usado? Ele substituía o banho-maria das fábricas. Né? Então, antigamente, o pessoal vinha, colocava a marmita no banho-maria, ficava lá quentinha, né? Na hora do almoço. Então, o banho-maria, ele gasta muito, tem que ficar lá aquele resistência É mais lá jogando. tempo, é. E aí, então, vamos economizar. Cada um põe a sua, liga o micro-ondas, é mais, teoricamente, mais econômico. 1 minuto. E aí, o pessoal, agora é peão na fábrica, vai lá, enquanto tá esquentando aquele 1 minuto e tudo, batucando em cima, aquela coisa. Os primeiros ficaram com os braços. Pegaram tudo câncer aqui nos braços. Não tinha... Depois que falaram, caramba, a gente tem que blindar alguma coisa, foram mudando a forma de fazer. E por tinha denúncias. estudo. Pode acreditar, velho, que as primeiras denúncias foram perseguidas. Porque a indústria tenta esconder. Na mesma hora a indústria tenta esconder. Do mesmo jeito que as produtoras de transgênico, né, as Monsanto da vida, investem contra os professores que estão denunciando. O cara fez uma pesquisa, descobriu pá, da câncer, tumor cerebral, monorquismo estéril. O cara perdia tudo, perdia a pesquisa dele, perdia o lugar na universidade, era difamado na mídia, processado na justiça. Isso aconteceu, perseguição, destruição de carreira, destruição de profissionais. Isso que você está falando é legal, né? Porque o pesquisador ali, ele quer trazer à luz a verdade. Esse pesquisador, sim, mas tem o outro que quer dinheiro. Não, sim, exato. Aí ele faz a Corrompido. pesquisa encomendada e chega no resultado que o cliente quer. E para isso ele enche o rabo de gama. Ainda Mercado de consciência, mano. Não, é assim, Voltamos ao mercado de consciência. E é justamente nisso aí. Olha como a gente vai abrindo uns parênteses, não vai fechando, mas ele se conecta. Sempre volta, sempre tem um Não, maternal volta. das Mas pessoas que são as mais inferiorizadas. Não, exato. Sempre E tem. aí, como que talvez no campo de esclarecer e tentar trazer à luz a verdade, você acha que as instituições operam ou trabalham? Você acha que existe, por exemplo, a gente viveu uma polarização, ainda vivemos, né? Um momento de polarização política no país. Você acha que existe um lado da verdade ou tá tudo... Essa polarização política, você pode botar esse política entre aspas, mano, porque ela foi financeira. Foi uma forma de impedir um governo de continuar investindo nos pobres. Investindo um pouco só, mano. Porque os governos do PT cederam ao mercado. Os bancos Eles tinham não... compromisso de campanha. Eu ganhei raiva de um monte de petista porque eu batia, mano. O que foi as Olimpíadas e a Copa, mano? Nesse período, 250 mil famílias foram expulsas das suas casas para as construções. Mas fica tranquilo que o legado das Olimpíadas está aí. Você viu quantos atletas a gente formou naquele parque? Também tem o legado na psicologia do monte de criança aí, exatamente, um monte de família desfeita, sabe, um monte de gente que morreu de raiva e que está em condições insalubres hoje. Por quê? Porque eles espalham os pobres para longe. E Monsanto, que foi construído... A revelia, mano, teve o acampamento indígena revolucionário nas palavras dos ministérios. 6 meses, mano. Eles tiraram, acho que 6 vezes, com todas as polícias, mano, federal, distrital, militar. E ela descia o sarrafo nos caiapó, mano. Destruía a barraca. Teve cacique que morreu do coração por causa de gás lacrimogêneo. Teve mina que perdeu o neném, que abortou por causa de violência policial. Eles tiravam, no dia seguinte, chegava 4 ônibus daqueles bem perrapados, com mais indígenas, e acampava de novo no mesmo lugar, em protesto contra a construção de Belo Monte. Agora vai lá ver o que aconteceu, mano. Acabou. Os ribeirinhos, não tem peixe, saca? Destruiu a área. Altamira é uma das cidades mais violentas da América Latina. Sacou? Por quê? Porque a miséria, quando foram falando em construir uma usina, os miseráveis de todo o Brasil correram para lá, mano. E cercaram a periferia, fizeram seus barracos para procurar emprego na construção da usina, que acabou não absorvendo todo mundo. E a criminalidade estourou, mano. Altamira tinha 100 mil habitantes, passou para 200. A prefeitura de Altamira pediu ao governo, pelo amor de Deus, para, Belo Monte, a gente não tem polícia para tomar conta disso tudo. Tá acontecendo de tudo aqui, cara.
de prostituição infantil, tortura, assassinato, grupos criminosos, tem de tudo aqui. Mas a Constituição não parou. Por quê? Compromisso de campanha, interesse financeiro, interesse econômico. As grandes empresas que financiaram a campanha do PT. Tem